as pesquisas de intenção de voto lá no estado de Minas Gerais, ele acabou focando ali na parte da sua produção legislativa em uma nova proposta, que é regulamentar onde entregadores de aplicativos, como o iFood, devem deixar pedidos em condomínios. De acordo com a coluna da jornalista Andresa Matais, o projeto prevê que consumidor e fornecedor possam combinar previamente o local da entrega. Na ausência de um acordo, o pedido deverá ser deixado na portaria ou em um espaço definido pelo condomínio, obrigando as plataformas a criarem um campo específico para essa escolha no momento da compra. O senador também quer alterar a lei Pelé para determinar que as seleções brasileiras utilizem exclusivamente as cores da bandeira nacional. Na justificativa, ele afirma que a medida busca preservar a tradição e fortalecer a ligação dos brasileiros com os símbolos nacionais. Cotado para disputar o Palácio Tiradentes e virar candidato ao longo do presidenciável Flávio Bolsonaro, Cleitinho é apontado como um dos parlamentares mais populares do país nas redes sociais, embora sua atuação no Senado seja marcada por propostas de alcance mais limitado. Sobre essas duas propostas, eu gostaria de chamar o Felipe e também o Mano Ferreira para poder falar dessas duas propostas do senador Cleitinho, não que elas não sejam importantes, elas são importantes ali para um determinado público, né? Porque são propostas mais nichadas, mas para a população mineira, o que muda com essas propostas, Mano? Não muda nada. Primeiro, do ponto de vista de de qual pode ser a cor da camisa da seleção brasileira, pelo amor de Deus. Isso não é tema para o Senado da República, não é tema para o Estado se meter. Isso deve ser um processo da construção cultural espontânea e que é liderada, nesse caso, pela CBF, que é uma entidade privada, que deve, claro, ouvir a população em função, inclusive, de interesses do ponto de vista comercial, porque as pessoas têm uma relação com a seleção brasileira. Acho que a seleção brasileira vai além dos negócios, é também uma expressão da cultura brasileira, mas como uma expressão da cultura deve ter as suas cores definidas de forma livre, né? Tem todo um histórico de como se construiu a tradição da camisa amarela depois da derrota na Copa de 50, enfim, tudo isso é fundamental para a história do futebol, para a história da cultura brasileira, que é parte da nossa identidade, mas não precisa da tutela do Estado brasileiro por meio de uma lei intervencionista e populista que o Cleitinho deseja criar nesse caso. E do ponto de vista de regulamentação, de onde o entregador pode deixar uma entrega no condomínio, isso também é um tipo de detalhe que não deve ser tutelado por meio de uma lei pensada em Brasília e válida em todo o território nacional. Nós temos diferentes formas de hábito, nós temos diferentes tipos de condomínio. Isso não deve ser objeto de legislação, mas da relação privada entre as partes, das regulamentações que acontecem de forma espontânea por meio dos próprios condôminos. Condomínios podem ter as suas próprias regras sobre como as entregas podem acontecer. Isso é o tipo de situação que gera um excesso de intervencionismo econômico que piora porque engessa as relações econômicas e gera, muitas vezes, consequências não intencionais no processo de evolução que acontece de forma espontânea pelos processos de mercado. As inovações dos empreendedores acontecem na relação com os clientes de formas, muitas vezes, que são impossíveis de prever de forma centralizada por meio de um aparato burocrático ou da cabeça de um político. Então, é muito negativo que, na minha visão, a gente veja a proliferação desse tipo de projeto que, no fim das contas, deseja lacrar e dizer que está preocupado com alguma questão que chama a atenção, que é midiático, mas que não traz o Brasil para o rumo de prosperidade. Felipe, mas também a gente pode entender como uma sinalização para esse público, né? Porque esses entregadores de aplicativo, a gente viu o próprio presidente Lula fazendo ali sinalizações para quem trabalha com aplicativo, seja de carro, seja de moto, facilitando ali as compras, mas a gente também pode enxergar como uma sinalização para esse público, né?
Não, com certeza, Marília, com certeza. A grande questão é que você vê vários vídeos na internet sendo compartilhados, né, de briga entre o motoboy, né, entre o entregador, né, de comidas pelas plataformas digitais e moradores, né, porque o motoboy não aceitou subir na residência para entregar comida. Aí o morador desce, aí os dois saem no tapa, né, ou seja, é comum, infelizmente, no Brasil, esse tipo de coisa. Aí a questão que se coloca, na minha opinião, é a seguinte: você acha que uma legislação teria o condão, né, de educar o povo brasileiro, né, em relação às suas condutas com terceiros? Né? Essa é a grande questão. Eu entendo que não. Né? Por isso que eu concordo nesse aspecto com o Mano Ferreira quando ele fala que não cabe, né, numa relação privada, você resolver um conflito, né, entre grupo econômico, né, entre relações privadas, né, mas não dá para a gente também negar, né, que esse é um problema que tem colocado uma grande confusão entre plataformas digitais e entregadores e moradores, né? Então, não sei até que ponto isso seria bem-vindo ou não. Infelizmente, no Brasil, Marília e Mano, você tem que fazer leis esdrúxulas como essa, talvez, né? Para evitar esse tipo de conflito. Em relação à decisão, né, dele, né, de falar que vai fazer um projeto de lei para colocar e obrigar a seleção brasileira a só usar as cores da bandeira, isso é um completo absurdo, né? Não cabe uma lei fazer esse tipo de determinação. Até porque a cultura do Brasil é muito mais do que a bandeira brasileira. Né? Eu vejo, por exemplo, o caso da Bélgica. Na Bélgica fez uma camisa reserva em homenagem ao pintor, ao ator René Magritte, né, por exemplo, né? O pintor surrealista. Né? Poxa, que legal. Imagina que legal na seleção brasileira jogar com uma camisa em homenagem a Tarsila Amaral, por exemplo. Seria lindo, né? Fugir das cores, né, amarela e azul e respeitar a cultura do Brasil. Né? A Itália joga com uma camisa azul, né? E não tem azul na bandeira da Itália. Né? Ou seja, tem tantas questões ali que não cabem, na minha opinião, ao parlamentar fazer esse tipo de legislação para restringir, né, uma decisão de uma entidade privada, que é a CBF. Né? Claro que eu entendo e eu concordo que a CBF deve respeitar, né, até porque o futebol faz parte da cultura popular do Brasil, deve respeitar a cultura brasileira. Mas não dá também para restringir somente as cores da bandeira do Brasil. Não, claro que não. Vamos defender a cultura do Brasil e não vamos limitar e restringir somente a questão da bandeira, das cores da bandeira no Brasil, uniforme da seleção brasileira. Ainda do senador Cleitinho na edição do Contexto de hoje, porque vamos ter aí definições. Mas agora